falar um pouco sobre isso, sobre a Páscoa. Estivemos falando nos canais Facebook, Instagram, YouTube. E hoje eu quero então falar para a igreja. Todo ano a gente, nesse dia de hoje, prega sobre Páscoa, trazendo à luz da Bíblia o que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Uma pergunta que eu fiz quando eu estava fazendo umas lives, eu queria fazer aqui para você. Quando se usa o nome, quando se fala o nome Páscoa, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Fala Páscoa, qual é a primeira coisa que você lembra que vem à sua memória? Seja bem sincero. Hein? O ovo de chocolate? Eu vou ser sincero muito com vocês. Faz muito tempo que eu prego sobre isso, tenho consciência do que significa a Páscoa, mas quando alguém fala Páscoa, a primeira imagem que vem é o ovo de chocolate. E é o que de fato a gente traz à memória, porque nós vamos ter a tendência de reproduzir no nosso consciente, subconsciente, através de música, nomes, cheiros, aquilo que nós crescemos tendo experiência. Por exemplo, tem muita gente que, se ouvir músicas de Amado Batista, é um perigo. Tem gente que, se ouvir música de Amado Batista, vai se sentir tentado a voltar para os bares beber. É só sofrência. Eu não, quando eu escuto música de Amado Batista, eu vou diretamente para a minha infância, na fase de 5 a 10 anos. Então era um tempo bom da minha vida. Eu me lembro de um tempo bom da minha vida, quando meus tios tinham aqueles toca-fitas desse tamanho. Toca-fita, não é do carro não, naquele tempo não. Tinha carro. Aquele som, aquele toca-fita assim, que tinha uma discotecazinha nele. Você teve um desse, Evaldo? Apagava as velas. Lá não era luz não tinha luz, era vela. Apagava as velas para ver o toca-fita tocando e a discotecazinha, o coloridozinho. Essa turma de 25 anos para baixo fica tudo olhando assim: pastor, está falando de que mesmo? Você não entende. Essas coisas para os experientes. Então quando eu escuto, eu estou lá em casa é o seguinte, é bom porque no domingo eu não preciso de fundo musical para orar. Eu desço lá para baixo, aí tem um vizinho que ele liga o som bem alto. Aí o fundo musical já está lá. Tem dois vizinhos, um atrás e outro lá na frente. O de trás coloca Amado Batista: princesa, a musa dos meus pensamentos. Vou parar de cantar, porque senão alguns vão querer sair daqui direto para o bar. Já o da frente é um pouco mais brega. O outro é ô lua cor de prata. E eu que preciso de um clima assim para me voltar ao tempo da inocência, tá tudo certo. Obrigado, Jesus, por esse fundo musical. Queima tudo. Então, aquilo que nós ouvimos muito na nossa infância, crescemos ouvindo, quando escutamos falar sobre o assunto, vai arremeter àquilo na nossa memória, não tem jeito. Então, como nós crescemos aprendendo que Páscoa, Semana Santa, é tempo da gente pegar a família, sair para algum lugar, né? Comer carne de carneiro não pode, comer carne de boi não pode, mas tem peixe, né? E tem muita cachaça. Interessante que comer carne vermelha é proibido, mas cachaça pode. Uma hipocrisia o mundo, não é? E o povo compra bastante ovo de chocolate. Eu compro depois que passa tudo, que diminui o valor. Aí depois que passa tudo, que o valor cai, aí eu compro para cada um dos filhos. Para cada um eu compro um. Não preciso estar preso ao sistema. Quer chocolate? Graças a Deus não gosto de chocolate, mas a família gosta. O fato é que o mundo é hipócrita. O mundo não comemora a Páscoa da maneira legítima.
Se o mundo quisesse usar a verdadeira figura bíblica para Páscoa, não usaria nem coelho, nem ovo de chocolate. Porque coelho e ovo de chocolate faz parte da lenda babilônica, começa lá em Nimrod. Isso é Miramis, a mãe de Nimrod. Se você der uma pesquisada, você vai saber onde está a origem dessas coisas. E a igreja cristã romana, católica, simplesmente substituiu a festa pagã que já existia e colocou aí como Páscoa. Se o mundo quisesse usar figuras bíblicas verdadeiras para Páscoa, usaria o carneiro e o pão. Porque no capítulo 12 de Êxodo, Deus manda matar o carneiro e os israelitas comerem durante 7 dias pão sem fermento. Só que se a sociedade, a indústria, o comércio mudar a figura do chocolate e do coelho para carneiro e pão, não vai vender. Porque primeiro não terá o sopro do diabo, porque o diabo ele é perito em fazer crescer, dar sucesso àquilo que ofusca o nome de Deus. Como o ovo de chocolate, a figura do coelho tira totalmente o foco do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então o diabo faz de tudo para isso ter um grande sucesso. Deixa o mundo começar a pregar o verdadeiro sentido da Páscoa, que cai. Felizmente é assim. Por isso que a Bíblia diz que o mundo, 1 João 5,18, o mundo já está no maligno. Paulo diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, referindo-se ao diabo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Se é o Deus deste século, é um Deus que comanda. Em Efésios capítulo 2, fala que as pessoas que não nasceram de novo são guiadas pelo príncipe deste mundo, da potestade do ar, por espíritos. Então esse é o mundo. Jesus falou que o diabo é príncipe deste mundo. Ele comanda por causa do sistema pecaminoso. Mas glória a Deus, porque existe um povo que saiu do sistema, que foi livre do sistema, que foi livre do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos um povo livre. Somos um povo livre. Então, um dia, em um país chamado Egito, alguém de repente foi cortar um pedaço de carne, um bife acebolado, e quando enfiou o garfo na carne para cortar aquela carnezinha assim gordurosa, aquela picanha, quando enfiou o garfo, a carne começou a mexer, começou a espernear. E quando a pessoa deu uma olhada, era uma rã. Estava tentando cortar uma rã que estava dentro do prato. Ela jogou a rã fora, jogou a comida fora e correu na panela para colocar um pouco mais de carne. Quando chegou lá, estava cheio de rã. De repente, os filhinhos de papai, lá no Egito, começaram a coçar a cabeça, e aquelas unhas grandes, assim, sem cortar, parecido com as minhas, assim, que está no ponto de cortar já. Quando puxou, as unhas vieram pretas, cheias de piolho. Minha esposa está com uma cara assim, para que falar essas coisas? Que nojeira. De repente, alguém pegou o coco, que era aquele copo de asa. Lá no interior a gente tinha o copo de asa, a gente pendurava assim na banquinha do pote aqui. Era desse tamanho assim, embaixo tinha aquele copo em formato de um coco.
E a gente pegava, abria o pote e pegava aquela água e colocava no copo de alumínio. Delícia. Sentir gosto de água de verdade tem que ser no copo de alumínio. Quem aqui ainda tem um copo de alumínio em casa? Olha! Esse é o meu copo. Parece que a água só é fria quando está naquele copo. E alguém vai lá tirar a água. E aí dentro do copo vem uma rã dentro. Para mim lá no interior era comum, porque a gente de repente ia lavar o pote, de vez em quando, assim, de 6 em 6 meses. A gente lavava o pote, passava a mão embaixo, arrancava um dedo de lodo. E aí de repente, quando a gente olhava os potes, a gente usava madeira, uma tampinha de madeira. E era sempre usado ali com um paninho e tal. Quando pensa que não, um sapo desse tamanho dentro. Cansamos de ver sapo. Como ele entrou ali? Pior que a gente chegava à conclusão que ele não pulou para dentro, ele cresceu lá dentro. Só pode? Você não começou a vomitar ainda não, ué? Povo duro. De repente alguém foi lá pegar o copinho de água e quando veio, que foi descendo no copo aqui, era sangue, aquele cheiro de sangue. Porque Deus ordenou que Faraó liberasse o povo. Faraó endureceu o coração e disse: eu não vou liberar o povo, eu não vou libertar o povo. E Deus disse: liberta meu povo. E enquanto Faraó endurecia o coração, Deus estava castigando o Egito por meio de pragas. E Deus fez isso de propósito, porque a Bíblia diz que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. A Bíblia diz que a quem planta, aqui se colhe. Todo o sofrimento que Faraó e o Egito gerou para o povo de Israel, Deus cobrou. Deus matou os animais através das pragas. Muita gente morreu através das pragas. Foi empobrecendo o Egito. E a última praga que Deus prometeu que faria, que liberaria sobre o Egito, seria a praga da morte dos primogênitos. Então Deus diz: Moisés, agora Faraó vai liberar meu povo, porque todas as famílias, inclusive Faraó, no Egito, vão perder o filho primogênito. Mas para que o povo de Israel não perca o filho primogênito, cada família deve matar um cordeiro de pelo menos 1 ano, sadio, gordo. E pega esse cordeiro e todo mundo vai fazer um churrasco desse cordeiro. Vai comer a carne do cordeiro. Se a família for pequena, chama o vizinho e divide o cordeiro entre 2 famílias. Se a família for grande, o cordeiro serve para a família. E vocês não devem quebrar os ossos do cordeiro, vocês devem comer toda a carne. Não é nem cozido, tem que ser no churrasco mesmo, assado na brasa. Você vê que a cultura é antibíblica. Por que proibiram comer carne na Páscoa? Se Páscoa significa matar um cordeiro e comer a carne do cordeiro. Você não fica assim enojado com este mundo, não? Que vai contra a Bíblia assim descaradamente. Então Deus disse: coma a carne durante toda a noite, pega o sangue do cordeiro e marca os umbrais da porta da casa. Quando eu passar pelas casas, quando o anjo da morte passar pelas casas, que vê a marca do sangue do cordeiro, ele passará por cima. Deus falou assim: por meio do anjo eu passarei por cima, ou passarei adiante. Páscoa no grego é uma palavra que se chama Pessá, ou Pessach, que significa passar por cima. É a passagem do anjo da morte, passando por cima e não entrando na casa que tem a marca do sangue do cordeiro. Quem diz amém? Esse ato é extremamente profético, porque 1500 anos depois, nós teríamos João Batista
No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, nós temos João Batista batizando no Jordão. E quem vem para ser batizado por ele? Jesus, diga Jesus. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, vinha para ser batizado, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que foi morto por cada família no Egito, aquele cordeiro era o grande salvador dos primogênitos. A salvação dos primogênitos estava na morte do cordeiro e na marca do sangue nos umbrais da porta. Assim como também ninguém consegue ser salvo sem a morte de Jesus na cruz e o seu sangue tocando e marcando a sua vida. Quando João Batista, o profeta, olha para Jesus, ele vê em Jesus a figura do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus, no último dia que ele esteve com os discípulos, ele jantou com os discípulos e celebrou um negócio chamado ceia. Diga comigo, ceia. Nós vamos ter isso no capítulo 22 de Lucas, no capítulo 26 de Mateus, no capítulo 14 de Marcos, no capítulo 12 de João. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer menção disso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Ele diz: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Eu citei isso no domingo passado aqui no culto. O que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Tendo tomado o cálice, disse: esse é o sangue da nova aliança que eu faço com os homens, bebei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E nós temos o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 5: lançai fora o velho fermento. Quando Deus fala para Moisés ordenar, orientar que os israelitas passem 7 dias comendo pão, o pão era sem. O que fermento na Bíblia representa? Jesus acabou de discutir com os fariseus, entrou no barco com os discípulos e começou a ensinar para os discípulos, dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos disseram: é porque nós não compramos pão, o pão acabou. E Jesus disse: por que vocês estão falando de pão? Cuidado com o fermento dos fariseus. Se afaste do fermento dos fariseus. O que era o fermento dos fariseus? O ensino errado, as heresias. Jesus estava ensinando o novo nascimento, os fariseus estavam ensinando conquistar a salvação por obras, por rituais, e eles resistiam a Jesus. O apóstolo Paulo diz aqui: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Diga, nova massa. Você sabe que quando Jesus fala que Ele é o pão vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer de mim salvar-se-á. Quem não come desse pão não terá vida em si mesmo. Então Jesus fala: o meu corpo é pão. E Ele vai dizer que a igreja é o corpo de... A igreja é o corpo de... Então a igreja é pão. E nós alimentamos uns aos outros com os nossos testemunhos. Um tem uma palavra mais profunda, dá para o outro. Um ora pelo outro. E nós assim vamos nos alimentando uns aos outros. Por isso que a Bíblia fala de comunhão e do partir do pão. Então nós somos pão. E aqui está dizendo o quê?
lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, massa pura, sem fermento. Como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, foi imolado. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o nosso Cordeiro. É o nosso Cordeiro. Eu preguei aqui outro dia sobre o sangue. O valor do sangue, o poder do sangue. Que o sangue de Jesus nos livra. Quem estava aqui no dia? Quem já viu essa pregação? O que o Cordeiro Pascal fez na cruz? Ele derramou? Ele derramou? Ele derramou tanto sangue, que quando chegamos em João capítulo 19, versículo 34, a Bíblia diz que um soldado que quebrou as pernas dos ladrões na cruz, para acabar de matar eles, para eles morrerem mais rápido, quando foi para Jesus ele já estava morto, porque tinha que se cumprir a Bíblia que diz que nenhum osso dele foi quebrado. Então ele não quebrou as pernas, mas ele furou o lado de Jesus. Quando ele furou o lado de Jesus, saiu o quê? Água e sangue. Você vê que aquele soldado foi agente de Deus, porque Jesus teria que derramar realmente todo o sangue, porque sangue na Bíblia é vida, e Ele deu a vida por nós. Então a vida tinha que sair por completa de dentro dele, do seu sangue. E no derramamento desse sangue está a nossa redenção. Então no capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. No capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9, diz que Jesus comprou para Deus, de todas as tribos, língua e nação, homens. Compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação e povos. E Ele comprou como? Com o seu sangue. De maneira que é o seguinte: hoje nós vivemos a mesma realidade que estava vivendo o povo lá no Egito. Não se iluda. O anjo da morte vem para matar os primogênitos. E só se livra quem tem a marca do sangue. E Deus fala, porque você percebe que é o anjo da morte, sim ou não? Sim ou não? Você percebe que é o anjo executor. Ele vem para executar o juízo de Deus. Só que quando você vai ler o capítulo 12 inteiro de Êxodo, você vai ver Deus falando assim, ó: quando eu chegar que perceber a marca do sangue, eu passarei por cima. Então o anjo executa o juízo, mas Deus fala assim: sou eu que estou vindo, sou eu que estou vindo matar. Tem gente que não gosta dessa pregação, porque, pastor, é muito forte dizer que Deus mata. Eu vou te mostrar esse versículo, te relembrar de João capítulo 3, versículos 36. Por isso, quem crê no Filho, em Jesus, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, o que todavia dá as costas para Jesus, o que todavia não crê, porque crer para o judeu é seguir, é obedecer, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece o quê?
Permanece o quê? Aquela mesma ira com que Deus veio para os primogênitos do Egito, para matar os primogênitos do Egito. A Bíblia diz que Deus, no capítulo 19 de Apocalipse, Deus virá com a mesma ira. Eu vou mostrar. Sai da sua boca, da boca de quem? De Jesus. Sai da sua boca uma espada afiada. Uma espada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho, o sangue do Filho, que é Jesus, marca. A Bíblia fala em Apocalipse que Deus manda um anjo marcar a testa de todo cristão no tempo da perseguição. As pragas do Apocalipse, quem já ouviu que vai ter praga? Um monte de praga no Apocalipse. Praga feia. Vai ter praga terrível, que nem no Egito teve. E Deus manda um anjo assinalar na testa de cada seguidor de Jesus com o sangue do Cordeiro. Aí as pragas vêm para pegar e não pode tocar aqueles que têm o sinal do sangue do Cordeiro. Porque, para quem não sabe, o arrebatamento vai acontecer, vem a grande tribulação, e muitas pessoas não vão fazer a marca porque vão crer em Jesus. Não vai ter mais o Espírito Santo na terra, não vai ter mais graça, vão ter que comprar salvação pela própria vida. Não poderão negar o nome de Jesus, porque se negar perde a salvação. Mas por outro lado não vão comprar nem vender porque tem a marca da besta. Vão morrer de fome, ou vão ser perseguidos, vão para a guilhotina. Mas as pragas que Deus vai mandar para castigar as pessoas na terra, essas pragas não vão tocar os seguidores de Jesus, porque tem a marca do sangue do Cordeiro. Tem uma das pragas que tem um bicho, um monstro, que tem cara de gente, cauda de escorpião, asa de águia, corpo de cavalo. E a Bíblia diz que ele vem para ferir as pessoas que têm a marca da besta. E quando ele, obrigado, varão. E quando ele ferroar as pessoas, elas vão passar 6 meses sentindo dores, atormentada com a dor parecida com a dor de escorpião, só que maior. Então será um tormento de 6 meses. 6 meses, quantos meses? Você imagina 6 meses sentindo dor sem parar. Daí você tira uma noite inteira com dor de dente. Queima Jesus, nimesulida nele. Uma noite inteira, meu irmão. As mulheres dizem que a maior dor é a dor de parto. É porque elas nunca sentiram dor de dente a noite inteira, como eu já senti. As mulheres rindo, ó. Sabe nada, inocente. Uma noite inteira sem você conseguir dormir sentindo dor. Imagina uma semana sentindo a mesma dor. Um mês. 6 meses. O que é isso? É a ira de Deus. Porque as pessoas que vão fazer a marca da besta, elas farão por dar as costas para Jesus. Mas Deus não ama. Deus ama tanto que nos criou um cordeiro pascal. Mandou o cordeiro pascal para morrer por nós. E esse é o tempo de aceitar e receber essa oferta de amor. Depois que esse tempo passar e as pessoas começarem a ser castigadas, não devem reclamar, porque Deus deu oportunidade. Então não se iluda, não se iluda. Nós estamos vivendo o mesmo clima, mesma coisa que aconteceu lá no povo de Israel. Só se livrou do anjo da morte
aquele que tinha a marca do sangue. Só vai se livrar da ira de Deus, porque a ira de Deus virá. E a Bíblia diz, no capítulo 19 aqui, de Apocalipse, que essa ira vai fazer com que Deus, um anjo vai se colocar no sol, e ele vai convidar todas as aves dos céus, urubu, diga urubu, diga urubu, e todo quanto é tipo de ave carnívora, vão ser convidados para comer a carne dos reis, carne dos comandantes, carne dos ricos, vai ser a maior mortandade da terra. O que é isso? A ira de Deus vindo sobre as pessoas. Só existe uma maneira de você e eu nos livrarmos dessa ira, dessa destruição em massa que vai acontecer. É como? Através do, diga, sangue de Jesus. Então, se você já tem a marca do sangue de Jesus, louve a Deus. Você deve ser tão feliz igual pinto no lixo. Já viu pinto no lixo? A alegria que é, você não sabe o que é isso. No interior, quando a galinha, a dona da casa vem cá e ela varre a casa, e ela varre a cozinha, e naquela varrição dela, ela vai levando os grãos de arroz, os pedacinhos de cuscuz, né? E ela faz junto o lixo lá. Aí a galinha vem com os pintinhos. Quando ela acha aquele lixo, ela espalha o lixo todinho, porque debaixo do lixo está cheio de grãos. Os pintinhos é a maior alegria do mundo. Por isso que a gente fala, alegre que só pinta no lixo. Você deve ter a consciência do que significa o sangue de Jesus sobre você, e você deve ser feliz para o resto da sua vida. O crente que é salvo de verdade e precisa de mais uma bênção, precisa do pastor dizer: a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor, irmão. Precisa dos irmãos ficar passando a mãozinha na cabeça, sabe? Precisa levar você no colo, senão você não é feliz. Você é um tremendo de um ingrato. Se a tua alegria é só quando Deus te responde mais uma oração, se a tua alegria é só quando as coisas estão dando certo para você, quando você na verdade já está assinalado pelo sangue de Jesus, livre da ira de Deus, livre da grande tribulação, livre do anjo da morte, livre da eternidade sem Deus, você já tem tudo isso, e mesmo assim precisa de mais uma mamadeirinha na boca, porque senão você sai com o nariz todo dizendo: vou mais para a igreja, porque o pastor orou e eu orei, pelejei e Deus não me respondeu. Irmão, depois do novo nascimento, depois que nós nascemos de novo, depois que fomos assinalados pelo sangue de Jesus, o resto é lucro. O resto é lucro. Nós, graças a Deus, vivemos num tempo diferente, não temos perseguição, todo mundo tem liberdade para adorar a Deus, para servir a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: no tempo dos discípulos não eram assim. Eles eram felizes nas cadeias, eles eram felizes com as portas trancadas e com os soldados romanos vindo para persegui-los, eles saindo pelas portas dos fundos. Eles eram felizes mesmo com a perseguição, eles eram felizes mesmo não tendo o que nós temos hoje, a liberdade que temos hoje. Eles eram felizes mesmo que as orações de repente não eram respondidas como eles queriam. Por quê? Porque eles tinham consciência de que a alegria verdadeira deles é aquela alegria que Jesus fala no capítulo 10 de Lucas. Os discípulos chegaram e disseram: Senhor, nós expulsamos os demônios saem em teu nome. E Jesus falou: eu vi Satanás caindo como raio sobre a terra, mas não vos alegrai porque os demônios se vos sujeitam, alegrai-vos antes por estar vosso nome escrito nos céus. Onde está a tua alegria? Às vezes nós esquecemos da essência do Evangelho, esquecemos do que move nossas vidas, esquecemos das promessas de arrebatamento, esquecemos de quem nós somos hoje, e ficamos fazendo biquinhos para Deus, porque Ele não está nos dando aquilo que nós queremos para o nosso bel prazer, quando Ele já fez tudo por nós. Quem tem um filho tem a vida. Mas Paulo diz assim: cuidado com o fermento. Com o fermento. Vocês devem permanecer com a massa pura, massa nova. Tirai fora o fermento. E o que é fermento no cristianismo?
você corre o risco de estar na igreja participando de um ministério cheio de fermento. Um fermento no cristianismo, falando aqui de modo geral, ovo de chocolate e coelho é fermento. No verdadeiro sentido do Natal, desvirtuou, tirou a originalidade. Papai Noel, aquele velho barbudo, gordo, feio, é um fermento no cristianismo. Acreditar que Maria é mediadora, que Maria pode também, depois de morta, responder tuas orações, é fermento. Acreditar que São Jorge existe, que aquele caburé com aquela armadura dele nunca saiu da lua, ainda hoje está lá, é fermento. Acreditar em reencarnação é fermento. A Bíblia não fala de reencarnação, fala de ressurreição, aleluia. Acreditar que uma pessoa quando morre volta no corpo de outro para trazer recado, pedir reza, pedir para acender vela para ela, é fermento. Não acredite nessas coisas. Superstições, fermento. Ai meu Deus do céu, menino, desemborca esse chinelo, porque se ficar com ele emborcado, fermento. A pessoa vai para debaixo de uma escada, fala, meu Deus, volta por aqui que eu passei debaixo de uma escada, fermento. Levanta, oh meu Deus do céu, a pessoa levanta, acorda, ai. Opa, foi com o pé esquerdo, tem que ser com o direito, fermento. Vai saindo de casa, viu uma vaca preta, fala, meu Deus do céu, vaca preta, deixa eu voltar, menino, tanja aquela vaca. Gato preto, tá cheirando mal essa viagem, fermento. Amarrar uma pulseirinha vermelha com um alhozinho no bracinho da criança. Deixa eu olhar para as crianças de vocês aqui. Fermento. Folha de arruda na carteira. Traz lá o extremo aqui que eu vou queimar aqui agora. Quem tem isqueiro aí? Se você tem folha de arruda na carteira, é fermento. Nota de $1 que chega a bichinha da macia, faz 15 anos que está lá para atrair dinheiro, fermento. A propósito, quem tem a nota de $1 ou qualquer nota com propósito de atrair dinheiro aí na carteira? Depois que você fala isso, pastor, você acha que alguém vai levantar a mão? Tudo isso é pecado. Essa onda de tipo assim, eu não preciso mais de igreja, não preciso estar junto com os irmãos, os desigrejados. Não preciso de pastor, não preciso disso, porque eu sou corpo de Cristo sozinho. Fermento. Fermento. Nós precisamos voltar para o cristianismo simples e puro. Quem diz amém? Simples e puro. Você precisa de um pastor, você precisa estar aqui para ouvir uma palavra como esta. Você precisa estar se alimentando, estar em comunhão. Quem diz, por exemplo, que não precisa de estar na igreja, não entende o que é comunhão. O que a palavra comunhão quer dizer? Comunhão quer dizer tornar comum a todos aquilo que era só teu. Isso é comunhão. Então, eu tenho essa água aqui. Essa água, ela é só minha. A partir do momento que eu pegar essa água e dividir com os irmãos, eu estou tornando ela comum para mais pessoas. Então ela está sendo dividida para mais pessoas. Isso é comunhão. Queria, né? Então, o que significa estar em comunhão? Estar no corpo de Cristo, culto. Por exemplo, o culto.
Qual o significado da palavra culto? Culto quer dizer sacrifício. Amém? Sacrifício. Aí a pessoa diz assim, ó, não, eu não vou para o culto hoje não, porque eu estou cansado. É fermento. Não vou para o culto porque eu estou cansado. Oxente, o que é culto? Sacrifício. Não vou para o culto porque eu estou com febre. Eu não estou aqui só porque eu estou pregando hoje não, irmãos. Eu viria mesmo com febre. No capítulo 13, versículo 15, a Bíblia de Hebreus fala que sacrifício de louvor, que são fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando você está desanimado, quando você está querendo ficar calado, e mesmo assim você se esforça para abrir sua boca, para glorificar a Deus, para cantar para o Senhor, para confessar o nome de Jesus. Ah, eu não vou para o culto porque é uma demanda, é uma peleja, meus meninos, são 15 meninos. 15 meninos, ele luta para segurar eles. Eu quero aqui até apaziguar o coração de algumas mães, principalmente na quinta-feira. Na quinta-feira a gente não tem um trabalho infantil, então algumas mães tentam segurar as crianças, e esse ambiente de culto para adulto é um desafio para as crianças. Então, quero motivar as mães a continuar lutando para segurar seus filhos, para equilibrar. Contudo, não deixe de vir para o culto, porque o seu filho, sua filhinha, não está conseguindo se comportar na igreja. Não deixe. Ah, eu não vou lá para atrapalhar o culto. Não vou lá. Não, não deixe. Porque está um monte de gente que não tem filho em casa, também não vem para o culto. Fique lá no conforto. Venha, porque Deus vai honrar você. Mesmo com a tua criança correndo para lá e para cá, fazendo barulho, não se preocupa não. Nós estamos aqui para aguentar uns aos outros, para suportar uns aos outros, amar uns aos outros. Isso é culto. Culto é isso, eu tentar ouvir a palavra, mesmo com a criança aqui fazendo zoado do meu lado. Isso é culto. Dá para Deus. Então assim, não estou tirando das mães. Continue educando seu filhinho, ajudando ele a ficar caladinho, mas não deixe de vir para o culto, porque o seu filho não se comporta ainda. Venha, Deus vai honrar o teu sacrifício. Eu me lembro, nós começamos a nossa festa igual a Abraão. Muitos filhos. Então, 1 ano e meio, pluco, outro. Mais 1 ano, pluco, outro. 3 filhos. E eu me lembro, quando o último chegou, a minha esposa levava o último aqui. Nós íamos para a igreja a pé, lá no interior. Eu empurrava o carrinho aqui com o do meio e com a mão segurando da mais velha. Aí depois eu tive uma moto. O Danielzinho estava em cima do tanque. Lá no interior, na época não tinha blitz, não tinha nada, não tinha regras lá de trânsito. Pequenininho em cima do banco, eu aqui, a Rebeca atrás de mim, não, Josué atrás de mim, Rebeca atrás de Josué e Rubem lá na ponta. Você vê aquelas fotos lá na Índia, aquele povo, 15 numa moto. Era parecido. Eu não sei como é que eu segurava aquela moto com tanta gente. E bota o pé no chão, né? A moto era baixinha. Então, mas a gente ia a pé. Quando chegamos aqui, em Teresina, a gente morava no Lourival Parente. Nós não tínhamos carro e a moto não servia mais para a família. Só podia andar no máximo 2. Então a gente pegava o ônibus e a gente vinha. Inicialmente era lá no centro da cidade, no Hotel Real Palace, e depois foi aqui perto do Riverside. Terminava o culto, a gente voltava umas 10 horas para pegar o ônibus lá de frente ao Riverside. Dava 11 horas no domingo e o ônibus não vinha. Quando vinha, não era para ir para o centro. Para não correr o risco de voltar lotado demais, a gente já entrava, ia para o centro, voltava pelo mesmo caminho, a gente chegava no Lourival Parente meia-noite. Quando ia descer do ônibus, e às vezes chovendo, eu descia com o Josué aqui no ombro, molinho, a Rúbia com o Daniel dormindo, a Rebeca dormindo, mas
arrastado aqui na mão, e ainda tinha um violão pendurado aqui. Aí descia parecendo cigano. O ônibus ia embora, a gente andava ainda uns 300 metros. A chuva batendo e a gente meia-noite correndo risco naquele escuro para chegar em casa. E nunca aquilo foi peso para o nosso coração. Porque servir a Deus é um privilégio. Quem puder, pague para servir a Deus. Amém? Aleluia. Então, eu sou homem, cabra macho, aguenta qualquer coisa, mas eu sei do sacrifício que a minha esposa fez muitas vezes para honrar a Deus. Quantas vezes ela olhava para mim assim como que estivesse pedindo: não deixa eu ir para o culto hoje não, deixa eu ficar em casa. Mesmo assim ela ia. Aí quando eu vejo algumas mulheres: não vou para o culto hoje não, porque está longe, tem que pegar um ônibus, meu carro quebrou, não posso andar de ônibus. Sabe, umas dificuldades que na verdade não são dificuldades para quem sabe realmente o que é dificuldade. Pastor, e qual o resultado disso, irmão? Quem serve a Deus buscando resultado aqui na terra é o mais miserável de todos. O apóstolo Paulo diz assim, ó: se a nossa esperança está somente nas coisas dessa terra, somos os mais miseráveis de todos. Porque nós não estamos servindo a Deus e nos submetendo a alguns sacrifícios para servir a Deus, para que Ele venha nos enriquecer. O que vier é lucro. Agora, irmão, um dia eu vou estar no céu. Um dia minha esposa, meus filhos, minha família, estaremos no céu. E lá saberemos o que significou cada sacrifício que fizemos para servir a Deus. Um dia você vai estar no céu, e lá você vai saber o que significou você se sacrificar para servir a Deus, e todas as vezes que você deu as costas, que você bancou mole, a moleza, para não servir a Deus, o que você perdeu. Porque a Bíblia diz assim, ó: ajuntai tesouro no céu. Então a nossa maior esperança é chegar no céu e receber do nosso Deus o galardão. Então não permita que os fermentos venham atrapalhar você a ser um pão puro. Não permita que os fermentos do cristianismo venham ofuscar Jesus no teu coração. Não permita. Porque o mundo está o tempo todo batendo na tecla: não vá para a igreja, sai da igreja. Igreja é coisa de gente quadrado. Esses dias eu vi alguém colocou um post lá no Facebook com vários deuses, dizendo: tem 6.000 deuses no mundo todo, por que você acha que o seu é o verdadeiro? Aí acho que o Felipe e o de Assis comentaram lá. Então, o mundo está tentando de todas as formas ofuscar Cristo. O ovo de chocolate, o coelho, o Papai Noel, e esse cristianismo de graça extrema, onde as pessoas podem fazer qualquer coisa, porque no final das contas Deus vai me perdoar. E todas essas coisas são fermentos. Não permita que isso venha sobre a sua vida, porque Jesus não sacrificou, Ele não se fez cordeiro pascal para depois a gente viver de qualquer maneira. A Bíblia diz que Jesus se entregou por cada um de nós. E o que Ele espera de nós? A Bíblia diz assim, ó, o apóstolo Paulo fala, se não me engano, no capítulo 7 de 1 Coríntios: fostes chamados, sendo livres, escravo é de Cristo. Ele te comprou com sangue derramado na cruz. Ele derramou sangue por você, marcou você, comprou você, e isso significa que você não é mais de você mesmo. Você não é dono do teu próprio nariz mais. Quem diz amém? Você não é livre mais para fazer o que você quer. Agora você pertence a Cristo, e o teu chamado é para agradar a Cristo. Então não ofereça teu corpo para o pecado, não ofereça teu corpo para receber fermento do mundo. Honre a morte, honre o derramamento do sangue de Cristo na cruz, vivendo para Ele. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, fomos comprados pelo sangue de Jesus, para vivermos para Ele. Diga para quem está do seu lado: você não é dono de você mesmo. Diga: você tem um dono,
E não é teu marido. O teu dono é Jesus. Quem diz aleluia? Diga: eu pertenço ao Cordeiro Pascal. Diga: eu pertenço àquele que me comprou na cruz. Feche seus olhos. Se você já entregou a tua vida para Jesus, se você já se converteu, você tem a marca do sangue na sua vida, isso é fato. E ninguém pode tocar em você, porque agora você faz parte da nova aliança, você está assinalado pelo Senhor. Mas você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, você que não se converteu ainda, você precisa da marca desse sangue. Você precisa, porque a Bíblia diz que aquele que segue a Jesus tem a vida. Quem não o segue ainda não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, se você não entregou a tua vida para Jesus ainda, se você não se converteu ainda e gostaria de fazê-lo hoje, de entregar a tua vida hoje, essa é a oportunidade que você tem. Eu gostaria que todos colocassem a mão no coração, toda a igreja, põe a mão no coração. E você que não é crente, você que não fez essa decisão ainda e gostaria de fazer agora, levante a sua mão direita bem alto, eu quero orar por você. Você que não é crente quer se entregar agora. Você que não se converteu ainda e hoje quer assumir sua fé em Jesus, levante sua mão direita bem alto, eu vou orar por você. Só é protegido pelo sangue de Jesus quem se entregou para Ele. A salvação é para todos, mas todos que creem, que se entregam, todos que estão dispostos a viver para Jesus. Então, se tem alguém aqui nessa noite que não é convertido e quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão bem alta e quero orar por você. Ou você que um dia foi crente, desanimou, saiu da igreja e hoje gostaria de se reconciliar. Você que um dia foi crente e não é mais, saiu, se desanimou e gostaria de hoje voltar-se para Jesus, se reconciliar, voltar para o reino de Deus. Levante a mão, é você. Aleluia. Vem aqui na frente, você que está levantando sua mão. Vem aqui na frente, você que está levantando a sua mão. Você que quer entregar a vida pela primeira vez ou se reconciliar, para que o sangue de Jesus marque você, para que o sangue de Jesus proteja você, para que você tenha garantia de salvação. Vamos, cadê a terceira pessoa? A terceira pessoa que quer se reconciliar ou se entregar pela primeira vez. Não fique aí no seu lugar se você não está resolvido com Deus. Se você ainda não é convertido, por favor, pense em você mesmo. Ame a tua própria alma. Escape pela tua alma. Porque a qualquer momento o anjo da morte pode passar e levar a tua vida. E se ele levar a tua vida hoje, você tem garantia de salvação? Se você morrer hoje, você vai para onde? Pastor, eu vou pro caixão, depois vou pro buraco. Vai só o corpo. A alma é imortal. A alma não morre. Se você morrer hoje, ou você vai pro céu, ou você vai pro inferno. Só existe uma maneira de você livrar-se do inferno: é recebendo a marca do sangue de Jesus. Então, se tem mais uma pessoa querendo se reconciliar ou se entregar pela primeira vez, saia do seu lugar, venha aqui na frente agora, porque Jesus quer salvar você. Tem uma terceira pessoa? Se tiver, venha. Nós vamos começar a orar agora. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
fechados. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, neste momento eu me arrependo dos meus pecados, me reconcilio com o Senhor. Reacende o meu nome no livro da vida e me salva. Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, e a partir de hoje eu vou viver para Ti. Amém. Igreja, estenda as mãos, vamos orar por elas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas vidas, pedimos que o Senhor escreva o nome no livro da vida, receba de volta no Teu reino. Tua palavra diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. Nós ligamos aqui na terra como igreja, que elas estão reconciliadas com Cristo, com o nome aceso no livro da vida, e vão viver um avivamento, vão viver o melhor do Senhor, porque o Cordeiro Pascal também derramou sangue por elas. Nós declaramos que a partir de hoje nunca mais serão as mesmas, em o nome de Jesus. Amém e louvado seja Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Vocês podem voltar a sentar no lugar de vocês.